Shalom Ubrachá. Nossa parashá nos conta que Yaakov, ele chegou em Haran. Fora da cidade tem vamos chamar isso assim, de o poço da cidade, né? Não é um conceito de poço como a gente tem aqui no Brasil, que você abre um buraquinho. Seria, vamos dizer, a represa da cidade, vamos chamar assim, é mais próximo a uma pequena represa do que um poço convencional de uma casa no interior do Brasil. E Yaakov, ele chega nesse lugar onde os rebanhos vêm beber água, e lá ele vê a Rachel, e que ela chega com o rebanho do Lavan, do pai dela. Ele se apaixona por ela, e continuação da história, ele fala para o Lavan, para o pai dela, que ele está disposto a trabalhar 7 anos pela Rachel. Então está escrito explicitamente, ele amou ela. Na Torá nós vemos dois casos diferentes assim. Em relação ao Yitzhak, o casamento de Yitzhak com Rivka, está escrito Vaikachea ve'aver. Primeiro ele se casou com ela, depois ele se apaixonou por ela. Quer dizer, ele se casou com ela, ele não tinha amor por ela. O amor que a gente está falando não é um amor normal de amar ao próximo como a si mesmo. Isso nós somos obrigados a ter por todos. Está escrito na Torá, Ve'ahavta liracha kamocha, você vai amar ao próximo como a si mesmo. E está escrito na Torá, Al tisne et achicha belvavecha, você não pode odiar o seu irmão no seu coração. Então, quer dizer, o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, é a proibição de guardar rancor, de odiar o próximo. Isso é uma coisa básica em relação a qualquer pessoa. Ou seja, Yaakov, ele não é suspeito de não ter amor ao próximo. Um tzadik como Yaakov, com certeza ele cumpriu essa mitzvah também. Mas o amor que ele sentiu pela Rachel foi um amor a mais. E aí a gente volta para Yitzhak também. Ele se casou com a Rivka, com certeza ele tinha amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. Como ele gostava de qualquer pessoa, ele gostava dela também. Depois ele sentiu já um amor a mais. Daqui a gente aprende que pelo judaísmo a pessoa não pode falar para o outro, olha, eu te amo, eu não te amo. Porque Yitzhak casou com a Rivka, ele não amava ela. Depois o amor veio. E o que é amor pelo judaísmo? Quando a gente analisa, vamos nos aprofundar um pouco. Está escrito no Shema Israel, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Você tem que amar Hashem, seu Deus, com todo o seu coração. Ou seja, é dada uma ordem para cada um de nós de amar a Deus. Como se cumpre esse mandamento? A Torá escrita, ela traz o mandamento, aí a Torá oral vai te ensinar como cumprir esse mandamento. Ou seja, na Torá escrita, está escrito, você vai ter um sinal no meio dos seus olhos, você vai amarrar um sinal no seu braço, e você vai ter um sinal nos umbrais da porta, e você não sabe que sinal que é esse. Aí a Torá oral, ela te traz que desde Moshe Rabbeinu, quando Deus deu a Torá para Moshe já perguntou para Deus o que é isso, o que é aquilo. Quer dizer, cada coisa que ele recebeu como profecia, ele perguntou como se faz. Tem casos, por exemplo, no caso da menorá, que Hashem mostra para ele uma menorá de fogo. Deus mostra para ele lá no Monte Sinai uma menorá de fogo, o candelabro de fogo, para ele saber como se faz o candelabro. E quando o Betzalel faz certo, ele fala para o Betzalel lá, Betzalel, aí você estava na sombra de Deus, quer dizer, você soube fazer certo sem ver. Mas Moshe precisava ver
para ver se o Betzalel fez certo. Então, quando chegamos nessa mitzvah de amar a Deus, aí a Torá escrita fala, você tem que amar a Deus com todo o seu coração. E aí a Torá oral vem nos ensinar como se faz isso. Você tem que meditar, você tem que pensar coisas que vão te trazer amor a Deus. Aí você desperta o amor. Quer dizer, o mandamento não é você se olhar no espelho e falar amém, amém a Deus. Não, amor não tem botãozinho que acende e apaga. Mas na hora que você se lembra que, olha, você está vivo, graças a Deus, você acordou hoje de manhã, quem está te dando a vida? Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. E Deus está te dando tudo que você tem de bom. Quem te deu foi Deus, por meio de uma pessoa, por meio de outra pessoa, por meio do seu trabalho, por meio de tudo. Mas a causa das causas é Deus. A primeira causa é Hashem. Hashem, a gente fala, Hashem, em hebraico quer dizer o nome, para não falar o nome de Deus em vão. Só pode falar o nome de Deus num versículo inteiro. Então, na prática, na hora, se você de verdade, você não é ingrato em relação a Deus, você está se lembrando de tudo que Ele te faz de bom todo dia, você não deixa passar uma coisa. Aí com certeza o tempo todo você vai sentir um amor muito grande por Deus. Mas dizem nos livros de Hassidut, está escrito que o principal desse amor é na hora da tefilá, na hora da reza, que aí é um momento love com Hashem, é um momento de amor. Na hora da tefilá, nós rezamos 3 vezes por dia as rezas principais. O momento da reza é o momento love com Hashem. Então, momento de amor. Aí, durante o dia também, se você se lembra de tudo que Deus te faz de bom, você vai sentir esse amor durante o dia também. Mas durante o dia nós estamos desfocados, estamos focados em outras coisas, estamos atordoados com várias coisas. Então é mais fácil na hora da reza, que aí nós estamos focados em Deus. Aí nessa hora pelo menos você vai sentir, se você está pensando o tempo todo, está pensando em Deus, e tudo que te acontece de bom, você fala graças a Deus, olha, mais um presente divino. E você começa a sentir essa proximidade por Deus, essa intimidade com Deus, esse amor a Deus. Aí na hora da reza vai ser mais fácil de sentir. Então o que aconteceu com Yaakov é que na hora que ele viu a Rachel, esse amor se despertou, ele não precisou pensar nada. Então como pode ser que um amor, se até amor a Deus, você tem que meditar aqui não é meditar da Índia, de ficar, colocar chamar Israel de mantra, não é isso. O meditar aqui é pensar em tudo de bom que a Hashem te faz. E aí você desperta o amor. Em relação a Rachel, ela trouxe as ovelhas para o poço. O poço estava coberto com uma pedra que precisava de várias pessoas para tirar essa pedra. E Yaakov, na hora que ele viu a Rachel, ele sentiu todo aquele amor, ele tirou sozinho a pedra que muitas pessoas precisariam juntas tirar. E então, na prática, assim, ele sentiu um amor que não dependeu de nada, foi simplesmente esse amor se despertou aparentemente sem motivo nenhum. E agora a solução para isso, aí nós vamos agora para Sefirot lá em cima. Está escrito que o Yitzhak ele gostava do Esav, ele amava o Esav. Abraão tinha uma caidinha por Ismael. Então Abraão era Chesed
O Ismael também era Chesed, mas era Chesed de Klipá, era Chesed, era bondade do lado impuro, mas também era bondade. Yitzhak era Gvurá, Yitzhak era dureza. Esav também era dureza, Esav era dureza do lado impuro, mas também era dureza. Então existe uma atração natural da pessoa pelo que é igual a ele. Para isso ele não precisa meditar, ele não precisa pensar, ele não precisa de nada. Agora, no caso se a pessoa é diferente, aí você já tem para despertar o amor, você já vai ter que justificar esse amor. E é difícil, é um trabalho duro. É um trabalho duro, mas que tem que ser feito. Então, por isso, no caso do Esav, Yitzhak, ele amou o Esav, o amor automático. Não importa o que o Esav fizesse, ele amaria ele, porque é a mesma Sefirah. É Gvurá com Gvurá, não importa o nível que a outra Gvurá está. Agora, quando chegou a Rivka está escrito que ela era Dinarafia. Ela já era uma Gvurá mais leve. Então ele não teve uma atração imediata por ela. Ela não era a mesma categoria de Gvurá do que o Esav, que foi o filho dela. Então, por causa que ela era já Dinarafia, ela era uma Gvurá mais leve, ela já era uma Gvurá que ela lembra um pouquinho a Chesed, ela não lembra a própria Gvurá. Então aí ele não sentiu amor automático, aí ele já precisou ver que, olha, com a mãe dele, com a Leá, com a Sará, ela fazia pão para os hóspedes, não importa quantos hóspedes viessem, sempre o pão dava para todo mundo. Então ela tinha brachá baissá, ela tinha uma brachá na massa do pão, que a massa crescia de acordo com o número de hóspedes que tinha que chegar aquele dia. A Sará morava numa tenda no deserto, junto com Abraão e com toda a equipe deles. E no deserto é muito quente, então sempre tinha uma nuvem em cima da tenda de Sará, um milagre muito grande. Na hora que Yitzhak ele vê que esses mesmos milagres estão acontecendo, a Rivka acende a vela de Shabbat, a vela fica acesa direto, não apaga. Ela faz o pão, pode vir um hóspede ou 100 hóspedes, o pão dá para todo mundo, e o pão era o alimento principal daquela época. Até hoje nos países árabes é assim, você tem a pita, né? Você tem o pão e você come o pão com outras coisas, mas o pão é o principal. E na hora que ele viu que, olha, tem uma nuvem em cima da tenda da Rivka, a Rivka ela faz a massa do pão, não importa se vem um hóspede ou 200, dá para todo mundo. E outra, ela acende a vela não apaga mais. Ela acende a vela na sexta-feira, fica acesa até a próxima sexta-feira. Então ele viu que realmente a esposa dele é uma tzadeket. Aí despertou o amor, mesmo que esse amor não era automático por causa da Sefirah. Então o que diz a Leá na nossa parashá, a Leá, ela diz, olha, Hashem está vendo, Hashem ouviu que eu sou odiada. E a parashá diz que Hashem viu que a Leá era odiada. A Leá própria, ela não reclamou lá em cima. Na hora que ela fala, Hashem ouviu, ele não ouviu, Hashem não ouviu isso dela, e Hashem não viu isso por causa, ela nunca pediria, ela nunca reclamaria lá em cima. O que acontece na prática é que nós pensamos que tudo que acontece pra gente, Deus não está vendo. Deus está vendo e não fica devendo, mas paga com muito sucesso, muita saúde, muitas felicidades. Então Deus viu que Yaakov não tinha por ela,
esse amor automático causado pela Sefirah, e por causa disso Deus deu para ela os filhos que causariam, afinal das contas, de acordo com a opinião dela, causariam que o marido amasse ela. Ou seja, quando a gente está falando sobre dois tipos de amor, então ela viu que ela não é a mesma Sefirah que o Yaakov. Yaakov era Tiferet e a Leá era a barra pesada. A Leá era a Gvurá. A Leá deveria se casar com Esav. Ela era o aspecto feminino do Esav. Então ela viu isso e ela viu que o amor não foi automático. Aí ela sentiu lá em cima que Deus me livre, que ela é odiada. Só que isso foi o que ela sentiu. Gente, então, aqui do lado da sinagoga é o Shtetl, a cidadezinha, aqui já moram todos os judeus, e o bairro que mais, a maior comunidade judaica do Brasil é São Paulo. O bairro que tem mais judeus em São Paulo é Higienópolis, então é uma coisa normal assim você ver pessoas na rua. Voltando para Leá, a Leá, isso que ela sentiu, que o Yaakov não tem por ela o mesmo amor que ele tem pela Rachel, isso ela sentiu. A gente não tem como não sentir. Você sabe se está frio, se está quente. Você sente que você toma um cafezinho, você sente se o cafezinho está com açúcar, está doce ou não está doce. Quer dizer, sentir a gente sente. Ela sentiu que o marido não tinha amor por ela como tinha pela Rachel. E a causa disso é esse amor automático que é causado pela Sefirah da pessoa, pelo fato de a pessoa ser da mesma categoria. Ela sentiu. Continuação. Ela não reclamou, porque ela não reclamaria, ela era uma tzedeket, mas está escrito que Deus viu que ela é odiada. O que quer dizer odiada? O Yaakov com certeza tinha amor ao próximo como a si mesmo, por ela também. Mas odiada quer dizer, em relação ao amor que ele deveria ter por ela como esposa, isso foi chamado lá em cima como se ela fosse odiada. Depois, então ela diz, por causa disso Deus deu para ela um filho, ela chamou o filho de Reuven, e depois continua. Ela diz que então a Torá diz que Deus viu que ela é odiada. Depois ela diz, Deus escutou que eu sou odiada, e chama o segundo filho de Shimon. E na prática, assim, o que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo, olha, Deus está me indenizando pelo fato de eu ser menos amada do que a Rachel, então estou recebendo lá de cima a indenização por isso. E cada filho agora, ele já traz a possibilidade de o marido começar a amar mais ela pelo fato de os milagres estarem acontecendo. Da mesma maneira que o Yitzhak, ele amou a Rivka porque ele viu que os mesmos milagres que aconteciam na época da mãe dele começaram a acontecer com ela. Ele viu que ela é uma tzadeket, o amor dele por ela cresceu. Então a Leá está na mesma shita, assim, no mesmo método. Ela está dizendo assim, olha, automaticamente ele não tinha amor por mim, mas agora que eu tenho um filho, agora que eu tenho mais um filho, então isso vai despertar o amor que não vem automaticamente, que não é pelo fato dela ser da mesma categoria do que ele, mas isso vai ser um fator externo que vai despertar o amor. Aí ela entraria nessa categoria que cada um de nós está, de quando a gente recebe esse mandamento divino de amar Hashem, nosso Deus, o mandamento é de meditar, de pensar
sobre coisas que vão despertar dentro de nós esse amor. Então ela falou, agora o Yaakov, ele vai pensar que, olha, eu tenho um filho, eu tenho mais um filho, isso era o principal. Ele meditando sobre isso, aí ele já vai despertar esse outro tipo de amor, como o Yitzhak, ele primeiro se casou com a Rivka. Ele não teve o amor automático, mas o amor veio depois por causa do pensamento que despertou o amor. E então nesse caso também, a Leá falou, olha, no meu caso o amor não foi automático, mas ele vai vir porque eu estou tendo filhos, os milagres estão acontecendo, ele está vendo isso. Por isso está escrito, Sifrei Hassidut, eles dizem assim, no Tânia está escrito, o Moach Shalit Alev, o cérebro, ele domina o coração por natureza. Então, quando a gente pensa uma coisa boa, a gente desperta um sentimento bom. Então, vamos fazer isso o dia inteiro, só pensar coisas boas, para despertar sentimentos bons. O dia inteiro a gente tem que pensar nas coisas boas que Deus faz para cada um de nós. Tem que pensar que, olha, as coisas ruins agora vai ter uma mudança, uma mudança para o bem, as coisas ruins vão ficar boas. Como a Leá fez, que ela falou, o Deus viu que ela é odiada, então Deus deu para ela um filho, Deus deu para ela mais um filho, então com cada um de nós isso vai acontecer também. Hatzlacha, Briut, Panasá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, Kol Tov.